Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Nessa semana nós terminamos de ler o livro de 2 Crônicas. Os irmãos que leram o livro perceberam que há uma relação de vários reis, com várias situações diferentes. E quando nós analisamos esse livro, o que nós percebemos? Em todos eles, logo no início, é uma avaliação de cada rei. Ele era um homem que temente ao Senhor, que fazia o que agradava a Deus, ou então que não agradava a Deus. Os que agradavam a Deus, eles realizavam automaticamente uma ação. Tiravam do meio do povo de Deus aquilo que não agradava ao Senhor, que eram os ídolos, os postes ídolos. Em seguida, eles reformavam a adoração. E aqueles que realizavam isso eram muito abençoados pelo Senhor. Isso demonstra no livro de 2 Crônicas a necessidade de nós estarmos adorando a Deus de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. E a palavra de Deus fala exatamente isso no texto aqui, iniciando o nosso culto. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estaremos agora orando, cada um de nós, primeiro pessoalmente a Deus, e depois nós estaremos orando em voz alta, pedindo a Deus que Ele possa nos conduzir nesse culto de adoração a Ele. Vamos orar ao Senhor. Pai, na Tua presença e oração nos encontramos na Tua casa. Casa separada, reservada, para buscarmos a Tua presença, para Te adorarmos em comunhão com os nossos irmãos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa fragilidade. O Senhor sabe que nós somos pecadores. Na Tua presença, Senhor, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pecados praticados de diversas formas. Pela forma de falar, de pensar, de agir. Perdoa-nos, ó Senhor, de todos os nossos pecados. E venha, Senhor, nesta manhã, nos conduzir nesse culto de adoração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, opere em cada um de nós, para podermos ouvir a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para podermos Te louvar por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que o Senhor tem feito em nós, para que possamos buscar a Tua presença em oração. Nos conduza, Senhor, nesse culto de adoração. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com um cântico, com um hino. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para louvarmos ao Senhor com esse hino de adoração. Importante estarmos sempre firmes nas promessas de Jesus, porque as promessas de Deus, elas nos trazem alento e esperança todos os dias da nossa vida. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que possamos permanecer firmes, sempre firmes nas promessas de Cristo Jesus. Você pode se assentar? Muito feliz de estar aqui nessa manhã, né? Como é bom estar na casa do Senhor para buscar a presença do Senhor. Muito feliz pelo mover que Deus tem trazido às nossas comunidades de fé, né? Semana passada, sábado passado, tivemos a pizzada aqui, né? Tava uma delícia, né? Bastante gente. Quantas pessoas tinham? Eu acho que tinha umas 50 pessoas. Hã? Tinha mais? Que gostoso que foi, né? Ontem também, irmãos, não sei quantos conseguiram ver as fotos que foram colocadas. Eu não consegui ir, infelizmente, mas as fotos do Dia das Crianças lá no Aeronave, né? Eu gostei da fala do Prince, né? O Prince falou assim, mas da onde surgiu tanta criança, né? Foi você, Prince, que pôs esse comentário? Brotou, né? Que coisa maravilhosa, a igreja cheia de crianças, uma atividade elaborada com as crianças. Que bênção ver esse mover do Espírito Santo de Deus, né? Também fiquei emocionado ontem, fiquei emocionado de ver as fotos, fiquei emocionado de ver a minha mãe ensaiando o coral lá em Hortolândia, né? Ontem foi só com as mulheres, mas já também voltando à ativa depois de um período de tantas lutas, né? Deus renovando as forças dela e um grupo bonito de mulheres lá ensaiando, né? E hoje também, né? As crianças aqui da sede também comemorando o Dia das Crianças. A gente tem que se alegrar com isso. O nosso coração, né? Tem hora que a gente tem uma tendência humana, né? De ficar olhando só as coisas ruins que acontecem, né? Esse lado jornalístico, né? O jornalístico que quer só ver as coisas ruins que estão acontecendo. Não, meus irmãos, né? Nós temos que abrir os nossos olhos, colocar os óculos da Joaquina, né? Como eu gosto de brincar, e ser gratos a Deus, né? Porque Deus tem realizado grandes coisas no nosso meio, né, Mari? Né? Graças a Deus por isso. Irmãos, eu gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo uma oração, lógico. Então vamos orar, depois a gente já entra para a mensagem. Pai, te somos gratos por esse tempo
de culto, Senhor. E esse tempo nós estamos aqui porque o Senhor renovou essa oportunidade em nos dar de estarmos te buscando nesse santuário para louvar e bendizer o teu nome. Neste momento, Pai, estaremos abrindo a santa palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, sedentos para nos alimentar dela, para aprender mais um pouco de ti. Fala conosco, ó Pai, que não seja pelo muito falar, mas que seja exclusivamente pela ação do teu Santo Espírito. Amém e amém. Queria começar fazendo uma pergunta bem direta. Quem daqui é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, levante uma de suas mãos. Que bênção, né? Todo mundo aí levantou a mão, né? Essa semana nós comemoramos o Dia das Crianças, dia 12, e ontem foi o quê? Dia dos Professores. Agora uma outra pergunta. Quem daqui é professor? Levanta a mão. Professor. Temos então? Olha lá. Grande equívoco de vocês, hein, irmãos? Grande equívoco. Todos os discípulos de Jesus são o quê? São professores. Você sabia disso? Você sabia que a missão dada por Cristo aos seus discípulos nos torna professores? Não professores do meio secular, né? Matemática, português, história, né? Mas ele nos chama o quê? Para estarmos ensinando algo muito importante, que é o quê? Os discípulos de Jesus são chamados o quê? Para ensinar a palavra de Deus. Para sermos professores em anunciar a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus às outras pessoas. A palavra de Deus, abra em Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho, Jesus, na grande comissão, né? Ele diz o seguinte, Mateus, capítulo 28, versos, vamos ler do 18 a 20, né? Jesus ali na Galileia com os seus discípulos, ele diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Vamos falar todos juntos aí? Ensinando-os, mais uma vez, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, quem é professor aqui, levanta a sua mão. Agora vamos lá. Tá vendo? Jesus te chamou para ser o quê? Discípulo e, consequentemente, se tornando um discípulo, você se torna o quê? Um professor. Um professor. Né? Alguém que é chamado para quê? Para ensinar a palavra de Deus. Agora, qual é o modelo que nós temos, né, para sermos um professor de ensinar a palavra de Deus? É o modelo de Cristo, né? É o mestre perfeito. Nós devemos seguir o quê? A pedagogia de Jesus. Eu convido você agora a estar abrindo a sua Bíblia, em Mateus também, lá no verso 5, tá? E eu peguei essa passagem, porque nós podemos dizer que essa daqui é talvez a grande aula de Jesus, né? A grande aula de Jesus, que é o Sermão do Monte,
certo? É talvez a aula mais longa de Jesus, posso dizer isso, Elias? Né? O sermão mais longo, a aula mais longa dele, né? Nós temos aqui, só para você ter uma ideia, vai do capítulo 5 ao capítulo quê? 7. Jesus ensinando. E olha, vamos ler o verso 1 e 2. Olha lá, porque a palavra de Deus nos diz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo. Então aqui, você depois lê em casa, tá? Todo o sermão do monte, né? Aqui ele deixa as bem-aventuranças, né? Ele fala da importância que o discípulo deve ser como sal e luz, né? Ele também fala a respeito do adultério, do divórcio, da prática da justiça, da prática das esmolas, de como se deve orar, do jejuar. É uma aula densa. Sabe uma aula densa? Quem já foi aluno sabe que tem hora aquelas aulas densas, que tem conteúdo profundo, aquela aula que você não pode dar uma piscadinha que você perde o conteúdo. E chegando agora lá no capítulo 7, no finalzinho, capítulo 7, verso 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, Jesus, ele era aquele professor. Quantos aqui já fizeram cursinho? Alguém já fez cursinho? Olha, tudo passa de primeira na faculdade, pô. Só eu que tive que fazer cursinho. Cursinho, não sei. Um dia pega e vai assistir uma aula de cursinho. Sabe? A aula de cursinho é muito legal, porque os professores de lá, eles são diferenciados. Porque ele tem que prender realmente a atenção dos alunos. E como é muita matéria, né? Porque está se aproximando, é geralmente um ano só, né? Ele tem que dar muita matéria. Ele usa de muitos recursos, né? Para quê? Para animar o pessoal e para não deixar o pessoal desanimar e não prestar atenção. Então eles cantam, eles dançam. Eu sei que o pessoal sai de lá... Quem não pensa em ser professor, sai de aula de cursinho pensando, pô, talvez seria legal ser professor, né? Tem muita gente que acaba optando por ser professor, por lecionar, né, a partir do cursinho, né? Porque sai encantado com os professores que lecionam nos cursinhos. E olha aqui, né, finalizando, a multidão que estava ali, os discípulos que estavam ali assistindo aquela aula de Jesus, eles ficaram assim. Eles ficaram assim, entusiasmados. Eles ficaram maravilhados com a aula que Jesus deu ali no monte para eles. Quanto conteúdo, quanta coisa profunda, que riqueza de aula. Aquela aula que você sai assim, puxa, que gostoso ouvir esse professor, que nem algumas vezes, né? Algumas vezes não, várias vezes, né? Acontece aqui com o reverendo Elias, não estou querendo puxar sardinha, né? Mas ele tem o dom, né? Reverendo Elias tem o dom, né? Na questão didática, de dar aula, né? Como é gostoso assistir a aula dele, né? De profundidade. Você fala, da onde esse homem tira tanto conteúdo, né? E eu estou sempre tentando correr atrás, mas nunca vou alcançar, né? Mas que bom, né? Ouvi-lo com Jesus era assim. Como era gostoso ouvir Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma pedagogia maravilhosa, ele tinha uma didática, e ele usava essa pedagogia de uma forma que
atraía as pessoas e prendia a atenção das pessoas e mostrava para as pessoas que ele realmente era um mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Agora, nós precisamos aprender com Jesus essa pedagogia dele. Se nós queremos, e não somente queremos, nós devemos ser professores da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, nós precisamos também aprender com Cristo. Se ele nos designou, se ele nos comissionou para o ensino, nós precisamos aprender com o grande mestre, Jesus. E por que então? O que ele tinha de tão especial que o pessoal ficava entusiasmado com o que ele ensinava? Ficava realmente assim, olha, como que diz aqui a palavra de Deus, né? Eles ficavam assim, ele não ensinava como os escribas, como os outros, ele tinha autoridade, eles ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus. Primeira lição, Jesus, ele usava o quê? Ele usava o exemplo. Tanto ele utilizava o exemplo da sua própria vida, ele era um testemunho vivo do que ele ensinava. Então as pessoas contemplavam em sua vida aquilo que ele ensinava, olhavam e falavam assim, poxa, não tem uma dicotomia do que ele fala e do que ele vive. Ele era um exemplo verdadeiramente do que ele pregava. O seu testemunho era verdadeiro. Consequentemente, as pessoas viam nele que ele falava com autoridade. Isso que ele ensina, ele vive. Isso é importante a gente falar, porque hoje tem muito... Vocês lembram daquele jogo? Era Corinthians e Palmeiras. O Tite, ele era técnico do Corinthians, né? E o Filipão era técnico do Palmeiras. Lembra? Lembra desse jogo? E o Filipão falando, reclamando. Uma hora, o Tite falou o quê? Quem lembra? Fala muito, reclama muito. A gente vive um momento na nossa sociedade que tem gente que fala muito. Sabe? Fala muito de Deus, tem muito Deus na boca, tem muito Jesus na boca, mas não tem Jesus aonde? No seu coração, na sua vivência, no seu testemunho. Nós precisamos nos lembrar que, eu gosto muito do que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, que nós precisamos pregar mais aos olhos do que aos ouvidos. Jesus era assim. Por que a pedagogia de Jesus era tão impactante? Por quê? Porque ele não só falava, ele vivia. Ele era um exemplo verdadeiro daquilo que ele pregava. Outra coisa, quando a gente fala de exemplo, então, além de Jesus ser um exemplo, né, das mensagens dele, ele também usava exemplos para se fazer o quê? Entendido. Através das parábolas. Então, para que a palavra alcançasse o coração, para que a palavra se tornasse, como que eu posso dizer, mais didática, mais contextualizada para a vida das pessoas, Jesus usava o quê? Parábolas, exemplos do dia a dia das pessoas. Consequentemente, as pessoas falavam, então é assim. A dracma perdida, perdeu, correu atrás. As pessoas entendiam.
E nós também. Nós precisamos o quê? Contextualizar, não é alterar a palavra de Deus, mas trazer para a realidade das pessoas, clamar que o Espírito Santo nos use para que nós possamos falar de forma que as pessoas entendam o que Jesus, o que Deus quer para as suas vidas. Está vendo como é importante, o quanto é importante a função, né, do pastorado, né, do professor, né, do professor, né, quando Jesus comissiona os seus discípulos. É você ser um exemplo de vida, pregar através do exemplo da sua vida e também, né, demonstrar para as pessoas de forma mais clara o que Jesus quer para as suas vidas, o que Deus quer para as suas vidas. Outra forma muito especial que Jesus utilizava na sua pedagogia era que Jesus era um professor acessível. Apesar de ser o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, ele era acessível. Aqueles que se aproximavam dele, ele estava sempre pronto a quê? A ouvi-los, a ensiná-los. Tanto que ele diz, vinde a mim, vós todos. Ele não faz o quê? Acepção, não. Eu só vou dar aula para quem é inteligente. Eu só vou dar aula para quem tem o QI tal. Né? Não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venham até mim e aprendei de mim. Sempre disposto a ensinar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, quando Jesus foi escolher os 12, ele pegou uns cabeça dura ali, cara. Né? Ele pegou uns cabeça dura, para não falar cabeça de bagre, né? Uns homens mais brutos, né? Uns pescadores, né? Que não tinham uma cultura, podemos dizer assim, né? Mais refinada. Eram iletrados. Mas, contudo, Jesus não os deixou de lado. Ele sempre esteve acessível, se pondo à disposição de todos aqueles que queriam aprender com ele. A pedagogia de Jesus é essa. É da comunhão, é da proximidade. Tanto que ele ensinava mais aonde? Em torno da mesa, irmãos. Ele se assentava na mesa para se alimentar. E com as pessoas ali ao seu derredor, com seus discípulos ao seu derredor, ele fazia o quê? Ele os ensinava. Aqui é um outro exemplo que Cristo deixa para nós, quando nós, no nosso chamado para servi-lo, através de professores, discípulos, podemos dizer assim, a atitude de sermos acessíveis, de estarmos próximos das pessoas. Né? Não, agora eu sou presbítero da igreja, então uma certa, né? Eu sou pastor, né? Eu vi uma feita, o Hernandes contando também, né? De um outro pastor que foi ser convidado, quando ele era pastor lá em Vitória, eles foram convidar um pastor para pregar lá, né? Aí o pastor pegou e falou o quê? Falou assim, não, a secretária do pastor, o Hernandes disse que ele estava blindado. A secretária do pastor falou assim, não, o pastor não prega mais em igreja, ele prega somente em estádios agora. Irmãos, as maiores mensagens de Jesus foram pregadas do apóstolo Paulo para quê? Para uma pessoa, Nicodemos, a mulher samaritana.
Isso mostra o quê? Que ele era o quê? Acessível. Ele se colocava à disposição das pessoas para ensiná-los. Isso nós precisamos aprender com Cristo, de sermos acessíveis, de estarmos à disposição para, sabe, irmãos, o ensino de Cristo se dá através do relacionamento, né? Ah, tal começou lá, está discipulando uma pessoa, vai tomar um café junto, vai caminhar junto, né? Vamos lá, vamos caminhar no taquaral junto. E nesse caminhar no taquaral, você vai ali, próximo da pessoa, orando, falando de Jesus, né? O que Jesus fez na sua vida. Usa exemplos da sua vida, do que Jesus fez com você, com a sua família. Olha que precioso. Como é bom aprendermos com o mestre dos mestres, para sermos o quê? Professores, discípulos eficientes. Agora, finalizando. A última lição da pedagogia de Cristo era o comprometimento. O compromisso que Cristo tinha com a sua obra. O compromisso que Cristo tinha em ensinar. O compromisso que Cristo tinha em cumprir aquilo pelo qual ele foi enviado a fazer. Irmãos, Jesus não fazia as coisas somente por obrigação. Não. É uma obrigação ter que fazer isso. Pior coisa que tem é professor que dá aula por obrigação, que não é vocacionado para isso, que não entende a sua missão. É o professor que só joga a matéria. Ele só joga a matéria lá. Entendeu, se vira, estuda em casa, né? Não. O professor vocacionado e que tem comprometimento com o aluno, ele quer saber o quê? Ele quer levar o aluno o quê? A aprender. O desejo do professor que é assim é que verdadeiramente o aluno absorva tudo que ele está ensinando. Ele não quer que, por exemplo, aqui o professor de matemática, ele quer que o aluno saia dali realmente sabendo tabuada, sabendo somar, sabendo, né? Ele fica preocupado como seus alunos estão. E Cristo era assim, ele era comprometido realmente com a missão que o Pai lhe deu. Interessante que em João 6, capítulo 38 e 39, versículos 38 e 39, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 38 e 39, nos diz o quanto realmente Cristo veio, e ele veio e cumpriu a missão que o Pai lhe deu, porque ele tinha compromisso com isso. Compromisso em resgatar a vida das pessoas, em levá-las à salvação. E ele foi até a cruz, e ele se entregou na cruz, para quê? Para gerar salvação, para resgatar o pobre perdido pecador. Esse exemplo de Cristo, do comprometimento com a obra, com aquilo que Deus lhe deu a fazer, deve ser também nas nossas vidas. Nós precisamos ter um compromisso real e verdadeiro com aquilo que Deus, que Cristo nos deixou a realizar. Nós precisamos ter um compromisso. Cristo me mandou o ide,
Cristo me mandou ensinar. Eu preciso me qualificar, eu preciso me preparar mais, eu preciso orar mais. Para quê? Para realmente ensinar as pessoas, para realmente ensinar a palavra de Deus para as pessoas, ensinar o caminho que Cristo quer para elas, orientar a vida das pessoas por meio da palavra de Deus. Irmãos, eu acho que isso tem se esfriado muito nos dias de hoje. Eu acho que a concorrência dos dias de hoje, as tantas coisas dos dias de hoje, tem afetado um pouco esse comprometimento dos discípulos de Jesus com a obra do ensino. Ou então nós temos a tendência da terceirização, que é algo terrível, que acontece hoje no meio secular, né? Os pais terceirizando os filhos para serem educados pela escola, né? Pela babá. Não! O compromisso e o comprometimento deve ser dos pais, e isso tem acontecido também na igreja. Muito triste. A criança chega na igreja e a primeira oração da semana dela é na igreja. A primeira vez que a criança abre a Bíblia, escuta um versículo, é na igreja. Não, irmãos. Nós temos um compromisso, um comprometimento com Jesus Cristo. Fomos comissionados. E nós começamos o ensino como professores, discípulos, aonde? Dentro de casa. É com nossos filhos. É orando com eles. Ensinando a palavra de Deus a eles. Irmãos, eis aqui a pedagogia de Cristo. Pedagogia que nós precisamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Irmãos, precisamos ensinar através do exemplo. Precisamos ser exemplo neste mundo. Eu acho engraçado, tem tanta gente que fala de justiça social, né? Tá uma moda agora falar em justiça social. Eu te pergunto, o que você faz pela justiça social? Fala das pessoas carentes. As pessoas carentes. Eu te pergunto, discurso bonito, quantas cestas básicas você dá por mês? Que família? Falo como fala, do ensino, precisamos, as pessoas, né? E a gente tem a tendência de só jogar para o governo, terceiriza tudo para os governos, né? Ué, quantas pessoas você tem ajudado na educação? Às vezes a pessoa tem recurso financeiro, né? É um grande empresário. Quantas pessoas você tem investido na educação das pessoas? Irmãos, Jesus não era só fala. Ele era um exemplo real e verdadeiro, um testemunho real, e também ele falava de forma acessível. O exemplo através da sua linguagem. Meus irmãos, nós precisamos ser acessíveis. Nós precisamos ser bacanas. A palavra de Deus fala que Jesus era mais cheio de alegria que os demais. Isso atrai as pessoas para ouvir, para aprender de Cristo. E finalizando, o exemplo de Cristo, do comprometimento, do compromisso que ele tinha com a obra que ele recebeu para ser realizada, que o Pai o enviou a realizar. Ele não deixou de realizar um ponto daquilo que Deus Pai mandou ele realizar, o chamou para a sua missão. Que essa também seja uma realidade em nossas vidas. Que nós possamos aprender com Cristo e sermos comprometidos com a missão do ensino da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, nós te somos gratos
por esse momento que buscamos a Tua palavra, que estivemos nos alimentando dela. Te agradecemos pelo exemplo de Cristo, o exemplo pedagógico de Cristo, Senhor. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que nos chamou, Senhor, que nos salvou, que também nos comissionou ao ensino, Senhor. Ó Pai, que através do exemplo de Cristo, do ensino de Cristo, nós também possamos ensinar as vidas que estão ao nosso derredor, levarmos da Tua palavra, que possamos estar próximos daqueles que ainda não Te conhecem, acessíveis sempre para ensinar de Ti, comprometidos com a Tua obra, comprometidos com o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação. Por Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Vamos agora para o envio. Finalizando o culto de hoje, a palavra de Deus assim nos diz. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos estar orando, colocando em pé, recebendo também a bênção do Senhor. Vou pedir que o reverendo Elias esteja orando, impetrando a bênção. Que nessa oração final também o nosso pastor, professor, esteja orando, intercedendo pelos professores das nossas comunidades de fé. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que fala ao nosso coração da necessidade de sermos semelhantes a Cristo. Nós que somos discípulos de Jesus, devemos, da mesma forma que o Senhor Jesus, anunciar o Teu amor, Senhor, pelo exemplo, anunciar o Teu amor ao Senhor com compromisso, anunciar o Teu amor, Senhor, de acordo com o Teu coração. Senhor, nós Te louvamos por todos os professores da nossa igreja, Te louvamos pela sua dedicação, pelo seu amor na Tua obra. Continua dando a eles sabedoria, dando a eles força, ó Pai, que eles possam cada vez mais anunciar o Teu amor a todas as pessoas. Te agradecemos também por todas as crianças da nossa igreja, por tudo que foi realizado por elas, ó Pai. Os irmãos que se dedicaram a elas, os nossos irmãos de aeronave, hoje, aqui também na nossa igreja. Abençoa todos, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, continue conosco nessa manhã, continue falando no nosso coração, através do ensino que teremos também da Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti ainda mais, Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, que ela fique guardada no nosso coração e possamos colocá-la, Senhor, em prática em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.